Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, nesta segunda-feira, 7ª semana do tempo comum. Comecemos o nosso dia na presença do Divino que nos habita e deixemos que este Deus possa nos preencher da sua energia e que esta energia de luz possa reverberar cada vez mais em tudo aquilo que fizermos. Quando estamos plenamente unidos em Deus, tudo em nós revela Deus. Tudo em nós manifesta esta presença amorosa e salvífica do nosso bom Deus. Por isso, deixe ser imergido, envolvido por essa energia boa, por esta energia de paz. E assim, amado irmão e irmã, você iniciará o seu dia, a sua semana, repleto desta positividade. Por isso, reconecte com a tua energia. Faça esta reconexão com esta energia vital que é a tua respiração. Não existe um outro modo, um outro caminho para nos conectar em Deus e com Deus, senão pela tua respiração. Porque é nela que nós integramos corpo e mente, corpo e espírito. É somente pela nossa conexão respiratória que nós conseguimos fazer este belo caminho fluir. É possível fazer com que esta flueza ou esta dinâmica harmônica do amor de Deus flui em nós. Quando você respira plenamente, não existe espaço em sua mente para pensamentos negativos. Não existe espaço em sua mente para achar que as coisas não irão dar certo, porque você está conectado com o Divino que te habita. Por isso, respire Deus e comece bem o seu dia. O Evangelho que hoje nos oferece a Igreja é Marcos, capítulo 9, versículos 14 ao 29. É continuação do Evangelho de sábado. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus respondeu: "Se podes,
Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo: eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dentro desta beleza desse texto evangélico, olhemos em 3 momentos e rezemos a partir desses 3 momentos. O primeiro mostra a chegada de Jesus junto ali àquela multidão. Os olhos de Jesus se vai logo aos discípulos, que estão ali a discutir com alguns mestres da lei. E é justamente isto que Jesus pergunta: o que discutis com eles? Mas, interessante que antes mesmo que Jesus ouvisse a resposta, alguém chega até ele e apresenta uma situação. E a situação é justamente daquele menino que está com o demônio e que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E aqui já revela o teor desse texto. O teor, nessa primeira parte, já se diz que os discípulos do Senhor continuam céticos, continuam olhando para Jesus, esperando um Jesus guerreiro que vem para eliminar e matar os seus inimigos. E resistem a acolher o Jesus que é um Jesus místico, é um Jesus misterioso, é um Jesus que veio para estar com os seus e ser como os seus. A segunda parte do texto mostra Jesus que responde à não ação dos seus discípulos. Quando diz Jesus diante da reclamação do pai daquela pessoa que está endemoniada: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? E ali Jesus pede que traga até ele aquele menino, e ali tem aquele diálogo com o pai, e termina esse diálogo, o pai mais uma vez renovando o pedido: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E Jesus afirma de uma forma toda veemente, quando diz: se podes, tudo é possível para quem tem fé. E interessante que esse pai realiza ali uma profissão de fé diante de Jesus: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Caríssimos irmãos e irmãs, é neste momento que Jesus realiza a expulsão deste demônio: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. E é neste momento que esse espírito sai. O espírito aqui de Jesus, que ele é mudo e surdo. Jesus não está falando de uma pessoa que chegou com demônio. Jesus está falando da identidade dos seus discípulos, como eles se encontram neste momento. Se encontram surdo e mudo, e cego poderia se colocar também, porque não consegue ver Jesus, não consegue acolhê-lo
como o Messias que está ali junto deles. Resistem em recebê-lo. Certamente, quando esses discípulos que ali estavam ouvirem Pedro, Tiago e João, mudarão de ideia e passarão a acolher Jesus, já que esses tiveram a experiência da transfiguração do Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, termina na terceira parte, quando pergunta ao discípulo por que nós não conseguimos expulsar esse demônio. E a resposta de Jesus é clara. Essa espécie de demônio não pode ser expulsa senão de modo nenhum a não ser pela oração. A oração aqui é o motor do discípulo, é o motor para todos nós. Se queremos seguir Jesus e aumentar nossa fé, solidifiquemos, aumentemos a nossa oração, aumentemos a nossa intimidade com Deus, respiremos Deus e assim certamente estaremos unidos fervorosamente a esse Deus que veio ao nosso encontro e que caminha sempre conosco. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.